Boa noite, sejam bem-vindos a mais um encontro aqui no canal da Fraternidade Espírita Candeia de Maria. Meu nome é Débora, eu sou trabalhadora aqui da casa e hoje estou responsável pela nossa reflexão. Então eu trouxe aqui do Evangelho por Emmanuel um texto que tem como título Motivos para Socorro aos Maus. Todos aqueles espíritos interpretados como sendo maus são irmãos nossos, criaturas do Criador, quanto nós mesmos, credores de auxílio e consideração. A maldade, em muitos casos, provém da ignorância, que compele o ser a comportamento infeliz, reclamando assistência educativa. Às vezes a crueldade não é senão doença catalogável na patologia da mente, agravada em muitas ocasiões por influência obsessiva, solicitando ajuda curativa ao invés de punição. Muitos criminosos são companheiros que não resistiram às tentações trazidas de existências passadas, incursos em faltas das quais somos passíveis em nossa atual posição de consciências endividadas perante a lei. O malfeitor, no cárcere ou em cumprimento da pena que lhe foi cominada, é semelhante ao enfermo no hospital ou em tratamento adequado, requerendo compreensão e apoio fraterno. Ninguém experimenta a alegria ante as vítimas do mal, como ninguém sente prazer diante do vizinho que a moléstia perturba. Mas assim como o doente do corpo exige medicação, o doente da alma requisita socorro. Tanto quanto não será possível prever a extensão do incêndio sem medidas que o combatam. Ninguém pode acautelar-se contra o alastramento do mal, sem a colaboração do bem que o elimine. Quando a pessoa conhece as próprias responsabilidades e pratica o mal mesmo assim, entregamo-la a si mesma, convencidos de que essa pessoa carregará no subconsciente a dor da culpa, até que se liberte pelo sofrimento da sombra em que se envolveu. Situemo-nos em lugar dos nossos irmãos caídos e verificaremos que eles precisam muito mais de assistência do que de censura. Quando as circunstâncias nos impeçam o abraço fraternal imediato aos que nos feriram, que não nos esqueçamos de que ainda assim ser-nos-á possível auxiliá-los sempre, através da oração. Então, esse texto eu trouxe para complementar e para nos trazer de uma forma mais desenhada para a vivência de cada um que nos assiste aqui, um pouquinho do que a gente falou na nossa última reflexão aqui, que teve como tema o poder da prece, e faz cerca de um mês, está publicada aqui na nossa playlist do canal. E lá nós falávamos dos nossos dias atuais, desse nosso cenário de guerra mundial. E, obviamente, né, nós não vivenciamos esta guerra apenas, nós temos várias outras guerras, talvez não declaradas nesse tom atualmente, mas nós vivenciamos muitos, né, faz muito tempo que os povos se degladiam, então nós estamos em guerra há muitas existências. E nós falávamos naquela reflexão sobre a importância da prece e da utilização dela como uma ferramenta. E aí hoje nós falamos sobre motivos para socorro aos maus. E aí eu acredito que deve vir à mente de cada um de vocês, quando eu trago esse título, de que maus são aqueles que a gente vê no noticiário. De que maus são aqueles que roubam, que matam, que estupram, que estão empunhando uma arma para matar outros dos seus irmãos, enfim. Não deixam de ser atitudes más, não deixam de ser, como o texto mesmo diz, posturas ainda daqueles que estão num estado de ignorância e que se comprometem, né, na prática desses comportamentos infelizes. Mas nós
estamos todos, eu e vocês que nos assistem, experimentando essa experiência num corpo de carne, num mundo de provas e expiações ainda, e que vivencia e que expõe a todos nós igualmente a diversas situações. Então, não estamos em condição de diferença, de dizer que um é melhor ou pior do que o outro. Nós estamos em estados de evolução que nos distinguem uns dos outros. Mas, de maneira geral, ainda todos precisando usar desse corpo de carne, vir para a Terra e melhorar naquilo que é de cada um. Uns com mais facilidades em algumas coisas, alguns mais maduros, evoluídos moral, espiritualmente, intelectualmente, em alguns campos, e outros o contrário. Então, achei muito pertinente trazer esse texto para que a gente possa buscar um autoconhecimento e lembrar que é muito difícil, e eu falo por mim também, a gente se olhar nas páginas, nas letras, nas palavras desse texto, porque a gente identifica que, em muitos momentos, a gente faz julgamentos, apontamentos, é tomado por sentimento de revolta, por um instinto ainda muito animal, de uma justiça com as próprias mãos, e isso ainda é muito material, né? Quando a gente se depara com situações graves, ruins, tristes, e aí quando a gente se lembra, e a leitura traz isso, né? Sensibiliza a gente a lembrar de que, por piores que sejam as maldades e as atrocidades que a gente vê serem cometidas nos dias atuais, elas ainda estão inseridas em irmãos que estão embrutecidos, que estão numa condição de infância espiritual, numa condição de ignorância. Eu faço aqui uma referência à infância, por quê? Porque a criança, ela, na sua tenridade, né, no seu desconhecimento da vida e dos comportamentos que nós, adultos, norteamos a eles, nós chamamos atenção, orientamos, advertimos. Quando eles falham, quando eles são mal criados, quando querem fazer alguma coisa que os coloque em risco, quando eles beliscam um coleguinha, porque eles estão num estado de ignorância, num estado de desconhecimento das condições que permitem eles, pelo bom senso, pelo raciocínio lógico, pela maturidade, discernir o que estão fazendo ou não. Então, quando eu faço essa referência, né, a essa infância moral em que nós, e todos nós, né, experimentamos em diferentes aspectos da nossa vida, esses nossos irmãos mais cruéis, né, que cometem as atrocidades que eu ou vocês olham e pensam jamais faria, né, como pode fazer, como pode aqueles povos estarem lá vivenciando tudo isso. Esses irmãos, eles estão num estágio, infelizmente, mas estão num estágio ainda de extrema ignorância, né, de atraso no seu desenvolvimento moral e espiritual. E isso não significa que em um dado momento o seu despertar de consciência não vá os trazer a lucidez, vai trazê-los, né? Acabei de ler aqui nessas páginas do Evangelho. Então, o que eu quero trazer como reflexão hoje? Que a gente não se compadeça e ache que tá tudo certo, que tá tudo normal, e que então a gente banalize, né, as atrocidades mundanas. E nem tampouco que a gente se coloque na condição de poder cometer tudo que instintivamente vier à mente. Mas que a gente olhe com compaixão, que a gente olhe como irmãos mais velhos daqueles que ainda estão numa condição mais infantil, mais irresponsável, né, mais inconsequente, que também é condição do processo evolutivo de cada um. Que a gente possa se utilizar daquilo que foi trazido aqui na nossa última reflexão, que é do instrumento da prece, para que quando eu não dê conta de efetivamente, e aí vamos trazer para a nossa realidade mais próxima, quando eu não der conta de efetivamente olhar para uma imperfeição, para um comportamento inadequado, né, de um dos meus amigos, familiares, colegas de trabalho, pessoas da comunidade, e esse comportamento inadequado me gerar um sentimento, um impulso de revolta, de raiva, né, aquela vontade da justiça com as próprias mãos, que eu procure me apropriar da prece. De imediato é muito difícil exercitar o perdão, a compaixão, olhar para aquilo que nos revolta, que nos intriga, que nos conflita internamente e dizer, não, tudo bem, é porque está no estágio de evolução que ainda não compreende, ele não sabe o que está fazendo.
Eu sei o quanto isso é difícil, mas o exercício se dá justamente nessas situações, que é o exercício de, se eu não tenho algo para contribuir naquele momento, para mudar aquela situação, que eu não seja também o responsável por me tornar mal com quem é mal, né? Então, que eu tente utilizar da prece primeiro para me restabelecer, para me reequilibrar, da prece para me trazer para o centro de mim mesmo. E se nós estamos aqui cientes de que essa é mais uma experiência, que somos espíritos imortais, que estamos reincidindo ainda em várias das nossas tendências e inclinações inferiores, que não conseguimos superar nas nossas outras existências, os nossos irmãos também estão vivenciando isso. Então, se a gente conseguir aos poucos, e quando eu falo aos poucos é na medida que eu dou conta, mas pelo menos trazer a consciência de que é importante respeitar o tempo do outro e olhar para ele, como diz aqui, o malfeitor no cárcere ou em cumprimento da pena que lhe foi cominada é semelhante a enfermo no hospital ou em tratamento adequado, requerendo compreensão e apoio fraterno. Que a gente possa tentar exercitar esse apoio fraterno quando a gente se depara com esses irmãos em estado de ignorância, de inferioridade, ainda muito maiores do que os nossos. E que a gente consiga exercitar, como diz aqui, a doença do corpo exige a medicação, a doença da alma requisita socorro. Então, que nós possamos, dando sequência àquela reflexão da prece, exercitar, utilizar da ferramenta do socorro aos nossos semelhantes por meio da prece, quando nós não tivermos outra ferramenta, quando nós não tivermos outra instrução que naquele momento possa sanar aquela situação. E isso serve para as pessoas que estão próximas aqui, na minha cidade, na cidade de vocês, onde vocês convivem e se relacionam, e serve para aquelas pessoas que nós vemos noticiadas todos os dias no jornal, na TV, no rádio, e aquelas pessoas que, direta ou indiretamente, geram e causam maldade. E aí, independente de em que posição social, política, de poder elas estejam, são irmãos em estado de ignorância, errando ainda como nós, e que vão ter em seu dado momento seu devido despertar e responsabilização por isso, e cabe a cada um de nós, né, que são os motivos para socorro aos maus, cabe a cada um de nós usar em socorro, em benefício desses irmãos, a nossa prece, a nossa compaixão, a nossa verdadeira e sincera vontade de que eles possam se tornarem melhores por meio daquilo que nós pudermos emanar a eles, e não que o nosso objetivo seja emanar ou resolver devolvendo o mal com o mal. Que nós possamos ser semeadores do bem e que nós possamos aprender a pagar o mal com o bem, seja daqueles que estão próximos, que nos ofendem, nos magoam, nos chateiam, e que às vezes de imediato é difícil, como disse aqui, dar um abraço, mas nós ainda assim temos a ferramenta da prece. E se é possível com aqueles que estão próximos, ela é tão eficaz e possível com aqueles que estão distantes, mas que ainda assim fazem parte, interferem de maneira direta na nossa convivência, na nossa vida em sociedade. Então, meus irmãos, eu espero que tenha sido clara, objetiva e que tenha trago o senso de responsabilidade, que é o que eu gosto de sempre trazer nas reflexões. Lembrando que eu sempre, quando trago aqui alguma temática, é sempre primeiro para mim, né, o conteúdo dela, para que eu procure exercitar, para que eu procure me melhorar, porque sei das minhas imperfeições, das minhas tendências, e por isso me coloco sempre como exemplo de saber o quanto é desafio, né, quanto gera, né, vários enfrentamentos pessoais, essa tentativa, essa busca pela melhora de quem fui ontem, para quem quero ser amanhã, para quem quero ser hoje. Essa reforma íntima que a doutrina nos ensina, esse despertar espiritual, esse amadurecimento, né, de sair da casca da ignorância brutal, para que a gente possa compreender um pouquinho mais as coisas e nos tornar melhores. Ele é um processo lento, ele é um processo doloroso, mas ele é um processo possível. É importante que a gente respeite o tempo, cada um seu. Então, com muito carinho, gostaria de dividir essa reflexão com vocês. Espero que ela possa trazer a busca pelo autoconhecimento,
a busca pela melhora individual e social para que a gente consiga conviver numa sociedade melhor, mais justa, mais digna e para que nós possamos ser autores da melhoria da vida aqui na Terra. Tá bom? Muito obrigada. Tenham todos uma boa semana, uma boa noite.